Capítulo 8. A Marinha e as conturbações políticas das primeiras décadas da República. Guilherme Matos de Abreu Contra-Almirante, RM1, colaborador do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha, CEP-MB, diretor do Centro de Estudos Estratégicos Marechal Cordeiro de Farias, da Escola Superior de Guerra e do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. O último baile do Império, entre as nuvens. Uma mulher caminha com a bandeira do Brasil à frente de um grupo que seria de republicanos. Representa, assim, a chegada da República. Autoria: Francisco Figueiredo, acervo da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, DPHDM, Rio de Janeiro. A República foi proclamada, em 1889, em decorrência de um movimento relativamente pacífico. Entretanto, ao 15 de novembro seguir-se-ia um período turbulento e violento que mergulharia o país em uma era de incertezas, a qual perduraria por décadas. Contrastou com um período monárquico, onde o imperador representara uma figura aglutinadora. Em seu lugar, assumiu o governo o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, um chefe militar valoroso e respeitado, mas inexperiente como político e debilitado fisicamente. Sem o fator agregador da monarquia, os sentimentos locais represados não tardaram a manifestar-se. Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro na proclamação da República. Autoria: Henrique Bernardelli, acervo da Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, Rio de Janeiro. A República herdara um país territorialmente íntegro e estável, em comparação com os seus vizinhos de origem hispânica. Entretanto, o Brasil era muito pobre, à luz de seus indicadores econômicos, sendo grandes as assimetrias sociais. A economia era pouco diversificada, com exportações concentradas em poucos produtos, como o café e a borracha, e muito dependente do capital estrangeiro. O país dispunha de mão de obra ociosa, visto que os escravos libertos não foram assimilados pelo mercado de trabalho. O Brasil era como se fosse um arquipélago. E assim continuaria por muito tempo, pois eram poucas as vias de comunicações terrestres, visto que os únicos acessos relevantes para fluxo de pessoas e mercadorias eram as vias marítimas ou fluviais, uma vez que a maioria das cidades de alguma importância concentrava-se junto ao litoral ou, se no interior, às margens dos rios. Era também o mar uma via potencial para as ameaças, fosse do ativo imperialismo europeu, que se manifestara na América por diversas vezes ao longo do século XIX, ou as recorrentes tensões com a Argentina. Note-se que as preocupações do Brasil no Prata, às quais se vinculavam tais tensões, não eram um capricho ou simples herança da rivalidade entre Portugal e Espanha, mas impositivas. Para o Brasil, era crucial manter a livre navegação no Rio da Prata como forma de ter acesso desimpedido a Mato Grosso. A província poderia ficar isolada, caso a Argentina incorporasse o Uruguai e o Paraguai, pois passaria a controlar a foz do Rio da Prata e ambas as margens de seus principais tributários. Por este motivo, ao longo do Segundo Reinado, fase de relativa paz interna, o foco da política externa brasileira fora garantir integridade territorial e prevenir o surgimento de um adversário político capaz de colocar em risco a segurança e primazia do país em âmbito regional. Deste modo, todos os meios voltavam-se para impedir a reconstituição do vice-reinado do Prata, pela Argentina. A partir da segunda metade do século, aquele país teria excepcional desenvolvimento econômico, em decorrência do incremento da exportação de produtos agropecuários, o que desbalanceava significativamente as relações de poder no cenário da nascente república. Para agravar as tensões, havia a questão de Palmas com a Argentina. As forças armadas passavam por um processo crescente de politização e encontravam-se em estado de limitada proficiência, tanto por estarem desatualizadas, como por sofrerem penúria material e organizacional. A politização dos militares, que já se observava no Império, acentuar-se-ia com o advento da República, visto que setores das elites passaram a buscar cooptar parcela da oficialidade em prol de seus projetos de poder. As tensões perdurariam por décadas, mesmo após a estabilização do regime. Ilha Fiscal e o último baile do Império. Acima,
a Ilha Fiscal e sua bela edificação. Situada na Baía de Guanabara, o seu nome deve-se ali ter funcionado a alfândega, no século XIX. A decisão da construção, assim como a do seu estilo arquitetônico, foi de D. Pedro II. Transferida para a Marinha em 1913, atualmente, é parte do Complexo Cultural da Marinha. Foi cenário do episódio conhecido como o Último Baile do Império, realizado em homenagem ao navio chileno Almirante Cochane, em visita à capital, em 9 de novembro de 1889. Portanto, dias antes da proclamação da República. Assim, tornou-se representativo de um momento de ruptura na história do Brasil. Na obra, D. Pedro II e família são retratados, tendo próximos oficiais chilenos uniformizados. No céu, à esquerda, uma mulher portando a bandeira nacional, à frente de um grupo, representa a chegada da República, confrontando-se com a representação do regime monárquico parlamentar, à direita. A Marinha era pouco propensa às contendas políticas e teve atuação discreta no episódio da proclamação. Ganharia, injustamente, fama de monarquista, principalmente em função do envolvimento de parte de seus integrantes nas crises subsequentes, em oposição ao governo. Na verdade, assim como no Exército, existiam facções monarquistas e republicanas, ou mesmo com diferentes visões em relação à concepção do que era uma república, em seu meio. Diversos oficiais de marinha compartilhavam o sentimento de que a república abriria novos horizontes para o Brasil. A comunidade naval respeitava o império e as suas realizações e venerava o imperador, mas as ideias republicanas que graçavam em meio à intelectualidade também a atingiu. Na noite de 14 de novembro, véspera, portanto, do movimento, Benjamin Constant participou de uma reunião com oficiais republicanos, no Clube Naval. Custódio de Mello, comandante do cruzador Almirante Barroso, então em viagem de instrução, recebeu telegrama do novo governo dando conta da proclamação e da nova bandeira, ainda provisória. As armas do Império foram substituídas por uma estrela vermelha. Mandou confeccioná-la. Em alocução à tripulação, disse que a República alvitrava dias melhores para o país, citando os Estados Unidos como exemplo. A bordo, encontrava-se o jovem príncipe D. Augusto Leopoldo, oficial do navio e neto do imperador, que seria licenciado e desembarcaria no Ceilão. Custódio de Mello, acervo da DPHDM. Oficiais da Armada Imperial do Brasil. Na foto acima, sentado, o almirante Eduardo Wandenkolk, centro. O seu ajudante de ordens, príncipe Dom Augusto, está de pé, à direita do almirante, c. 1889. Autoria, Felipe Fidanza. O ministro da Marinha, almirante José da Costa Azevedo, barão de Ladário, personagem que, atingido por tiros, batizaria com seu sangue o 15 de novembro de 1889. Também participara de um evento relacionado ao movimento republicano em seus primórdios. Na época capitão-tenente, José da Costa Azevedo não assinou o Manifesto Republicano de 1870, por ter sido dispensado por seus organizadores, visto achar-se em serviço ativo. Orgulhoso e impetuoso, em 1889, o barão reagiu armado à ordem de prisão dada por um tenente a mando de Deodoro, o que não caracteriza a reação de caráter ideológico. Mais tarde, seria senador da República, falecendo no exercício do segundo mandato, em 1904. Barão de Ladário, ministro da Marinha, almirante José da Costa Azevedo, barão de Ladário, foi ferido por tiros, por ocasião da proclamação da República, ao reagir armado à ordem de prisão dada por um tenente a mando de Deodoro. Mais tarde, seria senador da República. Acervo da DPHDM. Dois eventos significativos envolveriam marcadamente a Marinha no alvorecer da República e teriam profundas consequências: a Revolta da Armada, em 1893 e 1894, que quase conduziu o país a uma guerra civil, e a Revolta dos Marinheiros, em 1910. Tais eventos teriam repercussões tanto internas quanto externas. A Revolta da Armada. Quando da eclosão da revolta, encontrava-se em jogo a consolidação da República,
as relações do governo federal com os governos dos estados da federação, o papel dos militares na nova estrutura de poder, e, até mesmo, o modelo que se materializaria. Se o republicano francês, o norte-americano, o positivista ou o caudilismo típico da realidade latino-americana, à época. O primeiro envolvimento da Marinha na confrontação contra o governo central ocorreu em novembro de 1891, quando o Congresso aprovou o projeto de lei sobre crimes de responsabilidade do Presidente da República, o qual foi vetado por Deodoro. Em sequência, o veto foi derrubado no Legislativo. O presidente dissolveu o Congresso, 3 de novembro, e decidiu pela prisão dos congressistas Quintino Bocaiúva, almirantes Eduardo Wandenkolk e Custódio de Mello e general José Simeão. Custódio conseguiu escapar e sublevou parte da esquadra. Alguns elementos do exército juntaram-se à sublevação. Neste meio tempo, o vice-presidente Floriano Peixoto conspirava contra o presidente e, no Rio Grande do Sul, iniciavam-se conflitos entre grupos locais. Floriano Peixoto, acervo da DPHDM. Diante da situação, Deodoro renunciou. Floriano assume o governo em 23 de novembro de 1891 e supera a revolta, chama Custódio de Mello para o Ministério da Marinha, reabre o Congresso e destitui os presidentes estaduais que se mantiveram favoráveis a Deodoro. Floriano entendeu que poderia completar o mandato, a despeito da Constituição de 1891 determinar que se convocasse novas eleições. Em 6 de abril de 1892, jornais publicaram um manifesto assinado por 13 oficiais generais, 4 almirantes e 9 generais, concitando o presidente em exercício a convocar eleições para preenchimento do cargo. Floriano determinou a reforma de 11 e a passagem de 2 para a segunda classe. Um deles, o almirante Eduardo Wandenkolk, ex-ministro da Marinha de Deodoro e senador, foi preso e desterrado para Tabatinga, juntamente com outros inimigos políticos, 10 de abril de 1892. Posteriormente, seriam anistiados pelo Congresso, agosto de 1892. A agitação do período provocaria conturbações nas unidades da Federação. A mais séria no Rio Grande do Sul, onde romperia a Revolução Federalista, em fevereiro de 1893, a qual se expandiria para Santa Catarina e Paraná, chegando a ameaçar São Paulo. Wandenkolk, anistiado, juntar-se-ia aos revoltosos gaúchos. Seria capturado em Santa Catarina, após um mal-sucedido ataque naval à cidade de Rio Grande, e recolhido preso à fortaleza de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, em julho de 1893. O almirante Custódio de Mello, ao assumir o Ministério da Marinha no governo Floriano Peixoto, em 23 de novembro de 1891, percebia-se como um líder de um movimento vitorioso, que entregara o mando da nação ao vice-presidente, como determinava a Constituição. Custódio atuaria em várias frentes em atitudes convergentes com os interesses de Floriano, apoiando, por exemplo, as punições aos oficiais generais impostas em abril de 1892. Aceitaria a decisão do Congresso que conferiu legitimidade à permanência do vice-presidente na chefia do Executivo, em 1º de junho, fundamentado na existência de ambiguidade nas disposições transitórias da Constituição, onde um artigo asseguraria a permanência do vice-presidente durante o primeiro período presidencial. Floriano utilizaria o título de vice-presidente até o último dia do mandato. A partir de então, com Floriano sentindo-se forte, as divergências de opinião entre o vice-presidente e o ministro da Marinha começaram a se tornar sérias, particularmente em relação às medidas a serem tomadas em relação ao conflito em crescimento no Rio Grande do Sul. Custódio, que se auto-intitulava Sentinela da Constituição, demite-se, deixando o ministério em 30 de abril de 1893. Com a saída de Custódio, acentuou-se a insatisfação que graçava na Marinha em relação a Floriano. A Armada, gradualmente, envolve-se na anarquia reinante, visto que as flotilhas estaduais, mais próximas às comunidades locais, passaram a imiscuir-se em questões partidárias, como ocorreria no Amazonas, em Mato Grosso e no Rio Grande do Sul. Antes aliado,
Custódio de Mello passa a exigir o cumprimento à Constituição, com eleições para presidente. O veto de Floriano à lei que o impediria de concorrer à próxima eleição, 4 de setembro de 1893, desencadeia a crise. No dia 5, um batalhão de fuzileiros navais se rebela. No dia seguinte, Custódio assume o comando da rebelião, mobilizando diversos navios da esquadra. Alguns congressistas juntam-se ao almirante, a bordo do encouraçado Aquidabã. Em 7 de setembro, Custódio e seus apoiadores lançam um manifesto para que Floriano deixe o governo, sem sucesso. O almirante, possivelmente, imaginava repetir os acontecimentos que levaram à queda de Deodoro em 1891, mas a situação era diferente, pois o vice-presidente tinha o exército ou, ao menos, significante parcela dele, a seu lado. Controlava a quase totalidade das fortalezas da Baía de Guanabara e não estava submetido a rejeição política relevante a ponto de se submeter. Revolta de 13 de setembro, desenho retratando o duelo de artilharia entre os navios e instalações fortificadas no continente, na Baía de Guanabara, em 13 de setembro de 1893. Ao centro, vê-se a fortaleza de Villegagnon, destacando-se o encouraçado Aquidabã, à sua esquerda, facilmente identificado pelos 3 mastros característicos, além de ser o maior navio retratado. Autoria: Ângelo Agostini, acervo da Revista Ilustrada. Encouraçado Aquidabã, acervo da DPHDM. Entretanto, a situação era propícia para a eclosão de uma sedição na Marinha, visto que existiam inúmeros motivos de insatisfação: ingerência do Exército nas promoções na Marinha, concessão de aumento de soldos diferenciados para os militares do Exército e da Marinha nos governos Deodoro e Floriano, e o tratamento dispensado ao Andenkolk, que era um almirante de prestígio. Para Rui Barbosa, 3 fatores contribuíram para a tentativa de Custódio de Mello de derrubar Floriano: 1. A percepção de que ele não convocaria eleições presidenciais e tentaria se perpetuar no poder. 2. A continuação do combate ao federalismo no Rio Grande do Sul, apesar das promessas de pacificação do Estado. E 3. A intenção de Floriano de ignorar o Conselho Naval de Investigação e de julgar o Andenkolk por um tribunal militar do Exército. Além da inflexibilidade em voltar atrás quanto à reforma compulsória dos almirantes envolvidos nos episódios de abril de 1892. As razões e ambições pessoais de Custódio de Mello seriam somadas aos ingredientes que desencadeariam a revolta, a qual, a despeito dos objetivos divergentes, se alinharia à Revolução Federalista. Os revoltosos planejavam instalar um governo paralelo na cidade de Santos, que seria tomada por uma força naval proveniente do Rio de Janeiro. Para compor a força naval, além de alguns navios de guerra, os revoltosos apoderaram-se de navios mercantes e de rebocadores. Contudo, na maior parte do tempo em que durou a revolta, boa parte desta força ficou reclusa na Baía de Guanabara, obtendo apoio logístico nas localidades das suas margens e nas ilhas. No período, ocorreram diversos duelos de artilharia entre os navios e instalações fortificadas no continente e destas com a ilha de Villegagnon, com centenas de mortos e de feridos, inclusive civis. Combates violentos foram travados na Ilha do Governador e em Niterói. Os navios forçaram a barra da Baía de Guanabara algumas vezes, trocando tiros com as fortalezas, também com severas baixas. Aquidabã forçando a barra do Rio de Janeiro, sob fogo, em 1º de dezembro de 1893, o navio é retratado iluminado pelo Forte de São José, parte do complexo da Fortaleza de São João. À direita, aparece a Fortaleza de Santa Cruz. Autoria: Trajano Augusto de Carvalho, acervo da DPHDM. A revolta, que mais apropriadamente deveria chamar-se na Armada, visto que apenas parcela da Marinha dela participou, apavorou a população do Rio de Janeiro e do entorno da Baía de Guanabara, em vista das ameaças de bombardeio da capital e dos diversos combates que ocorreram. Também teve repercussão internacional, particularmente por existirem vários navios de guerra estrangeiros no Rio de Janeiro. A interferência estrangeira seria relevante para a derrota da revolta. Canhão Whitworth, calibre 70 libras, fabricado em 1866,
componente da bateria do Forte de São José, parte do complexo da Fortaleza de São João. O Forte de São José foi uma das fortificações mandadas remodelar e rearmar por D. Pedro II em face de suas preocupações com a ameaça representada pelos britânicos, a partir da crise denominada Questão Christie, de 1863. Ironicamente, este, assim como outras dezenas de canhões que compunham o armamento do Fortaleza, era de fabricação inglesa. O Forte de São José foi um dos que engajou contra os navios revoltosos. A destruição decorrente da revolta da Armada, de cima para baixo, Villegagnon e a ponta da armação. Abaixo, projétil que atingiu o campanário da Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, situada na Rua do Ouvidor, no centro do Rio de Janeiro, derrubando a imagem de Nossa Senhora, que sofreu poucos danos, apenas 2 dedos da mão e na base. O que é considerado um milagre por alguns. A imagem danificada e o projétil estão em exposição na sacristia da igreja. A pretexto de se evitar danos ao comércio que o bloqueio da capital provocaria, os comandantes estrangeiros impediram que Custódio de Melo e, mais tarde, Saldanha da Gama ameaçassem o governo, fosse por desembarque, por bloqueio ou bombardeio. Também impuseram restrições ao governo. O vice-almirante Hélio Leôncio Martins, assim comentou sobre a presença desses navios. A revolta da Armada regulada, controlada, analisada, verificada e dirigida pelas potências estrangeiras através das trocas contínuas de notas, acusações. Tudo contando, muitas vezes, com os agradecimentos de ambos os contentores, constituía, não há dúvidas, mesmo no tempo da diplomacia das canhoneiras, atentado grave à soberania do país. O governo Floriano, por sua vez, usou o argumento da ameaça restauradora, monarquia, para cooptar a opinião pública. No campo externo, buscou isolar diplomaticamente os revoltosos. Convidou representantes diplomáticos acreditados no Brasil para discutir quanto à proteção de seus cidadãos, convite que, para sua surpresa, foi rejeitado. Obteve sucesso na aproximação com os Estados Unidos da América. As negociações do representante brasileiro em Washington, Salvador Mendonça, e o secretário de Estado, James Blyme, foram proveitosas. Salvador persuadiu Blyme a apoiar Floriano. Buscou convencer os norte-americanos a enviar navios de sua esquadra, a fim de impedir que os revoltosos derrubassem a República, e, com o auxílio de um empresário, Charles Flint, improvisou uma esquadra, a ser empregada contra as forças revoltosas. Além disso, agentes do governo empenharam-se em obter meios navais na Europa, no que seriam qualitativamente mais bem-sucedidos, quando comparados aos improvisados ou experimentais navios de guerra providos por Flint. Novembro de 1893 assinala uma inflexão na revolta, cuja situação estava se tornando insustentável. Custódio de Melo deixa a Baía de Guanabara e procede para o sul. Sedimenta-se o vínculo com a Revolução Federalista e o almirante Luiz Felipe de Saldanha da Gama que, até então, empenhava-se em ser neutro, adere à revolta. As convicções de Saldanha estavam abaladas. Recebia inúmeras pressões, tanto do governo quanto internas, dos aspirantes e guardas-marinha. Muitos deles fugiam para os navios rebelados e eram resgatados pelo almirante. Tinha repugnância ao movimento armado, mas também grandes restrições em relação a Floriano, que tentou cooptá-lo, convidando-o para assumir a chefia do Estado-Maior-General da Marinha, ou seja, a chefia militar da força, e oferecendo como opção uma função no exterior. Do Sul, correspondência calorosa de Silveira Martins clamava por sua participação e insistia na ligação entre a revolta da Armada e a Revolução Federalista. A conjuntura o levou a aderir à revolta. Em reunião na Escola Naval, Custódio e Saldanha estabelecem novos rumos para a revolta. Segundo a concepção de Saldanha, aceita por Custódio, este procederia para Santa Catarina com 2 navios e dali passaria a apoiar os federalistas em seu avanço para o norte, colocando os governistas em 2 frentes. Tal medida permitiria, ainda, opor-se às forças navais governistas, então em organização, e a realização de operações de desembarque de tropa nas proximidades do Rio de Janeiro. Assim,
Na madrugada de 1º de dezembro, Custódio de Melo, embarcado no encouraçado Aquidabã, acompanhado pelo cruzador auxiliar Esperança, cruza a Barra da Guanabara sob o fogo concentrado das fortalezas. Saldanha assume o comando dos navios que permaneceram na Guanabara, relativamente de pouca capacidade militar. Canhão Vovô, canhão Armstrong em posição na fortaleza de São João. Trata-se de peça de 11 polegadas conhecida como Vovô. Autoria: Juan Gutiérrez, acervo da DPHDM. No início de janeiro de 1894, enquanto os federalistas avançavam sobre o Paraná, Saldanha contava poder realizar o seu plano estratégico, com um desembarque de tropas vindas do Sul, no Rio de Janeiro. Mas vê-se frustrado, pois eram crescentes a falta de recursos e a interferência estrangeira, particularmente dos norte-americanos. Em 12 de janeiro, o Aquidabã retorna a Guanabara, ingressando na baía sob o fogo das fortalezas. O breve entusiasmo que despertou entre os revoltosos desvaneceu ao ser constado que não vinha acompanhado da força de desembarque, bem como as suas deficiências materiais e de pessoal. Em 21 de janeiro, o Aquidabã, acompanhado do cruzador República, cruza a barra mais uma vez. O plano inicial era dar combate aos navios da Esquadra Legal que se encontravam em Salvador. Mas, devido às avarias sofridas pelo República, em consequência dos impactos que recebeu, Custódio determinou que aquele navio procedesse para Paranaguá, a fim de ser reparado. O Aquidabã aguardaria a sua prontificação. Nova ordem determina que ambos procedessem para o Desterro, atual Florianópolis, onde deveriam esperar o ataque da Esquadra Legal. A Esquadra Legal. A Esquadra Legal, também conhecida como Esquadra de Papelão, somente chegaria ao Rio de Janeiro em 10 de março de 1894, tendo relativamente pouca eficácia. Suas tripulações eram, em grande parte, formadas por mercenários. Comandada pelo almirante reformado Jerônimo Gonçalves, veterano da Guerra da Tríplice Aliança, contava, ainda, com unidades da Marinha do Brasil que se encontravam em Montevidéu e não aderiram à revolta. Almirante Jerônimo Gonçalves, herói da Guerra da Tríplice Aliança, onde recebeu 5 citações por bravura em combate, já tendo deixado o serviço ativo da Marinha, o almirante Jerônimo Francisco Gonçalves foi reconvocado e assumiu pesaroso comando da Esquadra Legal. Conforme registrou em sua primeira ordem do dia, não haveria glórias porque era o sangue brasileiro que estava sendo derramado, mas que era preciso que a lei fosse respeitada. Colocava-se ao lado do governo em defesa da lei, cumprindo o dever de brasileiros e de militares, que colocam o amor à pátria e, deste modo, o bem-estar e a tranquilidade do lar brasileiro, que presentemente sofre os horrores do sítio e os seus sobressaltos, acima das simpatias pessoais. Acervo da DPHDM. O governo passa então à ofensiva, agora sem as limitações impostas pelos comandantes estrangeiros. Em 11 de novembro, comunicou que iniciaria as hostilidades contra os navios e fortificações revoltosos, empregando os canhões das fortalezas e das baterias posicionadas nas elevações ao longo da costa em 48 horas. Saldanha, por fim, avalia que não há mais esperança. Decide pela capitulação e pela solicitação de asilo aos navios estrangeiros em caso de recusa da proposta pelo governo. O comandante português, capitão de fragata Augusto de Castilho, ante a situação dramática em que se encontravam os revoltosos, sem consultar o seu representante diplomático, que estava em Petrópolis, é o único que aceita o pedido. Responderia a conselho de guerra por sua decisão. Também aquiesce em intermediar proposta de capitulação, a qual é rejeitada pelo governo. Na manhã do dia 13, os revoltosos invadem as corvetas portuguesas Mindelo e Afonso de Albuquerque, que recebem, respectivamente, 276 e 251 militares de diversos postos e graduações. Saldanha foi um dos últimos a chegar e não consegue e nem se anima a controlar a situação, que extrapolava o acordado com Augusto de Castilho. As condições tornaram-se críticas para os pequenos navios, incapacitados de alojar adequadamente tal contingente. Augusto de Castilho e a corveta Mindelo, o capitão de fragata Augusto de Castilho,
comandante da corveta Mindelo, oficial da Marinha Portuguesa mais antigo presente, aceitou o pedido de asilo formulado por Saldanha sem consultar o representante diplomático de seu país. Por este motivo, ao retornar a Portugal, foi preso e respondeu a conselho de guerra, acusado de ter agido além de sua competência. Acima, o desenho de Angelo Agostini, 1843 a 1910, retrata Augusto de Castilho e a invasão da corveta Mindelo pelos revoltosos, em 13 de março de 1894, Revista Dom Quixote, número 2. 1894. Abaixo, vemos a corveta Mindelo. Gravura de cima, autoria, Angelo Agostini, acervo da Revista Dom Quixote, no 2. Na tarde deste dia, em uma demonstração de força por parte do governo, os navios e posições revoltosos desguarnecidos foram bombardeados por cerca de uma hora. O drama não se encerraria aí. O governo brasileiro exigiu do governo português a entrega dos asilados, o que foi recusado. Ante a situação insustentável, Castilho decide proceder para Buenos Aires, onde os navios chegaram nos dias 25 e 26, após uma dura viagem. Ali ocorreram inúmeros incidentes. Vários asilados conseguiram fugir, particularmente depois que as autoridades argentinas, alegando motivos sanitários, determinaram o fundeio afastado dos navios, ou seja, mais próximos da margem uruguaia, de onde conseguiram obter auxílio. Transferidos para Montevidéu, ali os brasileiros foram dignamente alojados. Saldanha tornou-se objeto de homenagens e demonstrações de respeito, sendo-lhe conferida a liberdade para fixar-se no país ou mudar-se para o exterior. O asilo concedido aos revoltosos levaria o governo brasileiro a romper relações diplomáticas com Lisboa, em 13 de maio. Enquanto acontecimentos dramáticos desenrolavam-se no Rio de Janeiro, no Sul, a situação já não era tão favorável aos federalistas. No que se refere à área marítima, fracassou a expedição que tinha por tarefa forçar a barra do Rio Grande, desembarcar e ocupar Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, a qual largara do desterro em 3 de abril. Mal sucedida em terra, a tropa foi reembarcada no dia 11 e desembarcada em Castilhos, na costa do Uruguai. Dali, os navios seguiram para Buenos Aires, onde fundearam em 16. Em carta ao presidente argentino, Custódio de Mello fez entrega da esquadra àquela nação. Encerrou-se, assim, a atuação da Força Naval Revoltosa, exceto quanto ao Aquidabã. Quando a esquadra procedeu para o sul, o Aquidabã ficou no desterro, com o propósito de defender o Estado e, caso a esquadra legal tentasse obstar o ataque a Rio Grande, proteger a retirada dos navios da força de desembarque. Entretanto, a situação do Aquidabã era precária, consequência do desgaste decorrente do uso continuado sem manutenção e das avarias infligidas pelos tiros das fortalezas, associada à indisponibilidade de estrutura logística de apoio apropriada aos reparos. A esquadra legal vai encontrá-lo fundeado no Canal de Santa Catarina, entre o continente e a ilha de mesmo nome, em local de pouca profundidade. Na madrugada de 15 para 16 de abril, as torpedeiras aproximaram-se do encouraçado, que reagiu sem conseguir atingi-las. As torpedeiras foram percebidas muito próximas, o que implicava em ângulo de elevação dos canhões inferior ao mecanicamente permitido pelo armamento para atingi-las. Assim, os disparos passavam sobre as atacantes. A torpedeira Gustavo Sampaio, comandada pelo capitão-tenente Altino Flávio Correia, logrou acertar um torpedo na proa do Aquidabã. Alexandrino ainda suspendeu com um navio, mas a proa ficou pesada em demasia devido ao alagamento. Decidiu retornar para local raso, onde o navio poderia repousar no fundo. A tripulação e, após alguma hesitação, o comandante Alexandrino abandonaram o navio. Alexandrino, mais tarde, se juntaria aos Maragatos, combatendo junto à cavalaria. Ferido, internou-se na Argentina. Encouraçado Aquidabã após o torpedeamento. O encouraçado Aquidabã, blocado em dique da Ilha das Cobras, mostrando o rombo no costado decorrente do ataque da torpedeira Gustavo Sampaio. Acervo da DPHDM. Caça-torpedeira Gustavo Sampaio, acervo da DPHDM.
Saldanha da Gama, após equacionar a situação de seus comandados que haviam passado ao Uruguai, decidiu seguir para a Europa, com o propósito de defender os 170 exilados que foram levados para Portugal e que se encontravam retidos e submetidos a privações nas fortalezas de Elvas e de Peniche. Antes da viagem, avistou-se com o líder Maragato Silveira Martins, em Buenos Aires, que lhe propôs assumir a chefia militar da Revolução Federalista. Saldanha, entretanto, considerou que a sua prioridade era cumprir a promessa de colocar-se à disposição do governo português, logo seus homens estivessem em segurança. Também tencionava libertar os brasileiros retidos em Portugal. Viajou para a Europa, mas não conseguiu chegar a Portugal, em função da hostilidade que o aguardava naquele país. Entretanto, deixou recursos financeiros para o repatriamento, o qual finalmente ocorreria em setembro, com liberação dos detidos em Elvas e em Peniche. Retornou à América do Sul e aceitou o comando oferecido por Silveira Martins meses antes. Em setembro de 1894, abraçou com energia, como era de seu feitio, o trabalho de organizar as forças federalistas. Seria morto em combate em Campo Osório, Rio Grande do Sul, em 24 de junho de 1895. Na ocasião, junto com o almirante, mais de 200 de seus homens foram mortos. Revólver de Conrado Heck, este é um dos 2 revólveres de fabricação belga pertencentes ao almirante Conrado Heck, 1873 a 1931, a época da revolta. O então guarda-marinha Heck acompanhou Saldanha da Gama na revolta da Armada e na Revolução Federalista. Participou do combate de Campo Osório, em que faleceu Saldanha. Fabricante: Manufacture Liège e d'Armes Afeu, c. 1883. Prudente de Moraes, após assumir a presidência em 15 de novembro de 1894, buscou apaziguar o país. Nomeou para o 6º Distrito Militar, Rio Grande do Sul, o general Inocêncio Galvão de Queiroz com a missão de obter a pacificação do Estado. O general procurou estabelecer ligações com os federalistas mesmo antes de assumir o cargo. Por fim, os revoltosos foram anistiados, processo que teve como ponto de partida um projeto de anistia relacionado à revolta da Armada apresentado pelo senador Barão de Ladário, em 7 de maio de 1895. Sucessivamente alterado e submetido a amplas discussões, a anistia ampla seria finalmente aprovada pelo Decreto No. 310, de 21 de outubro de 1895, que anistia todas as pessoas que directa ou indiretamente se tenham envolvido nos movimentos revolucionários ocorridos no território da República até 23 de agosto do corrente ano, com as restrições que estabelece. Assim, encerrou-se este triste episódio de nossa história. Luta fratricida, onde as paixões, os desejos de vingança e a selvageria eram recorrentes, fazendo com que as baixas não se limitassem ao combate, mas se estendessem com violência aos prisioneiros, a ponto de muitos serem executados de imediato por seus captores. As causas da derrota podem ser assim resumidas: má avaliação do quadro político nacional, no que se refere ao apoio possível de ser obtido para a revolta ao contrário do movimento que levou à queda de Deodoro. Ao se desencadear a revolta e inexistia oposição política relevante a Floriano, incapacidade dos revoltosos em estabelecer um governo alternativo que lhes conferisse credibilidade como parte beligerante. Falta de coordenação entre as lideranças da revolta da Armada e da Federalista, ações em terra e no mar precariamente coordenadas, interferência dos comandantes das forças navais estrangeiras, que limitaram as ações dos rebeldes na Baía de Guanabara. Não exploração da mobilidade, uma vantagem inerente às marinhas. Navios importantes, que poderiam ser úteis em outros cenários, ficaram estacionados por grandes períodos, e o desprezo a um princípio elementar da estratégia naval, que é o de eliminar a esquadra inimiga, não enfrentando a frágil esquadra legal, na época devida, para o que bastaria o Aquidabã, em condições propícias. A revolta eclodiu em um momento delicado, em que a República ainda não se firmara, e suas consequências seriam sentidas por muitos anos, tanto no campo interno como o externo. Afetou as finanças nacionais, trouxe a ameaça da tirania,
degradou o poder militar, comprometeu a soberania nacional, pela clara intervenção estrangeira, e contribuiu para agravar o risco de secessão da federação. No campo externo, além de gravar negativamente a imagem do país, o enfraquecimento do poder militar mostrou-se danoso à luz dos contenciosos com a Argentina, os quais poderiam ter evoluído de outra forma. Não fossem as preocupações daquele país com suas questões com o Chile. A revolta dos marinheiros. As forças armadas estavam desarticuladas na virada do século XIX para o XX. A revolta da Armada debilitara a Marinha e a Guerra de Canudos expusera a fragilidade combatente do Exército, demonstrando as consequências de como a politização dos militares refletira-se na capacidade profissional. Um aspecto positivo é que a desunião e o rancor decorrente da revolta de 1893 estavam sensivelmente atenuados, em decorrência da anistia de 1895. Adicionalmente, o Brasil não conseguira acompanhar os avanços técnicos e culturais decorrentes da Revolução Industrial, o que contribuíra para levar a Marinha a notável decadência. Os meios navais eram heterogêneos. Conviviam navios à vela, mistos e puramente de propulsão mecânica, de diversas origens, mal mantidos, e operados por tripulações tecnicamente despreparadas. O país, há muito, perdera a supremacia naval na América do Sul, a qual fora relevante como instrumento de política externa no Império. Argentina e Chile emergiram como potenciais líderes políticos da América Latina, e a disputa quanto a fronteiras mal definidas ameaçava levá-los à guerra. Ocorre que o ambiente internacional se mostrava preocupante para o Brasil: expansionismo dos Estados Unidos da América, tensão potencial com a França em relação à Guiana, expansão militar da Argentina, além do que parecia ser razoável. As tensões com o Chile seriam a explicação, e o recente episódio de ocupação britânica da ilha de Trindade alinhavam-se entre os eventos geradores de inquietação. Contudo, em dezembro de 1902, José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, assume o Ministério das Relações Exteriores e, a partir daí, busca mobilizar as lideranças e a opinião pública, de modo a estimular o Estado a reverter tal situação de debilidade, consciente da necessidade de um poder militar com credibilidade para apoiar a política externa. Uma providencial recuperação das finanças nacionais permitiu que se fizesse substancial investimento nas Forças Armadas, em particular na Marinha. Assim, nasceu o Plano de Reaparelhamento Naval de 1904, concebido pelo ministro da Marinha, Almirante Júlio de Noronha, e aprovado no Congresso Nacional. Seria modificado por seu sucessor, o Almirante Alexandrino de Alencar, considerando as sensíveis e rápidas inovações no setor naval ocorridas na época, dando origem a uma nova e mais ambiciosa versão, em 1906. Em 1910, sucessivamente, os novos navios começaram a chegar, 2 enormes e poderosos encouraçados, os maiores e mais modernos dreadnought existentes o Minas Gerais e o São Paulo, e os navios menores, destinados a compor a sua escolta. Cruzadores e contratorpedeiros, além de 2 rebocadores de alto mar. A população do Rio de Janeiro regozijava de orgulho e admiração. Encouraçado Minas Gerais, acervo da DPHDM. Este quadro de otimismo desvaneceu-se abruptamente na noite de 22 de novembro, quando irrompeu uma revolta de marinheiros que dominou os 2 encouraçados, o novo cruzador Bahia, além do antigo encouraçado guarda-costas Deodoro. A rebelião, cujos movimentos foram comandados a partir do cruzador, apresentava como reivindicação o fim dos castigos corporais, mudança nas condições de trabalho e melhoria dos vencimentos. As unidades que não se rebelaram afastaram-se ou foram abandonadas pelas tripulações, temerosas dos poderosos canhões dos amotinados. A prática dos castigos corporais, que gerou a reivindicação dos revoltosos mais evidenciada, era comum à época. No caso das marinhas, o uso da chibata e de outras formas de castigos físicos às faltas disciplinares era herança da época da vela, usada para submeter homens rudes, em uma época em que a vida a bordo era excepcionalmente dura e perigosa e exigia força física, agilidade e desprezo ao perigo, homens de ferro em navios de madeira, como se dizia.
A atividade demandava uma grande quantidade de mão de obra, ora sujeita a atividade intensa, ora submetida a longos períodos de ociosidade. Tais homens ficavam aglomerados em pequenos barcos, por vezes, centenas de dias isolados no mar, com má alimentação e sujeitos a doenças e a ataques dos inimigos ou salteadores, ocasião em que se viam combatendo fase a fase em espaço restrito, munidos de facas, espadas, sabres, lanças e cutelos. O recrutamento de pessoas capazes de tolerar tais rigores, via de regra, era feito à força, entre os piores indivíduos. A diferença cultural e social destes homens para os oficiais era enorme. A chibata e outras penas eram utilizadas como meio de impor a disciplina, estando previstas nos regulamentos, realizadas publicamente em formatura geral, na presença do comandante, para servirem de exemplo. Foram abolidas, por exemplo, nas marinhas alemã, britânica, francesa e norte-americana na segunda metade do século XIX. Contudo, um duro castigo, que consistia em pancadas com uma vara ou palmatória nas nádegas dos jovens grumetes, continuou em uso na Royal Navy, até as primeiras décadas do século XX. Com os desenvolvimentos progressivos decorrentes da Revolução Industrial, as tripulações ficaram menores, os marinheiros necessitavam de melhor preparo, pois eram mais exigidos tecnicamente, e os navios, de uma organização mais moderna, funcionando baseada em rotinas de treinamento e de operação. No entanto, o sistema de recrutamento da Marinha Brasileira pouco evoluíra. Continuou recrutando em meio aos menos favorecidos das cidades ou os capturados pela polícia, servindo como um adendo ao sistema correcional. Tornou-se uma opção para os antigos escravos e seus descendentes desempregados, bem como recebia das famílias os incorrigíveis. De maneira geral, os recrutados eram analfabetos, e as escolas de aprendizes estavam desatualizadas e proviam formação deficiente. Muitos meninos despreparados e inexperientes eram lançados à sanha dos maus elementos que abundavam nas guarnições. Neste cenário, em que havia uma confusa legislação reguladora, a chibata continuou a ser usada como instrumento disciplinador. No campo tecnológico, a organização também era deficiente, pois a estrutura de manutenção era precária, obrigando o envio dos navios ao exterior para os reparos de rotina. A situação agravou-se quando se decidiu dar um passo além da capacidade do país, a aquisição de uma esquadra nucleada em 2 grandes e modernos encouraçados. Um terceiro seria encomendado, mas foi vendido durante a construção, totalizando 14 navios. O efetivo do Corpo de Marinheiros Nacionais sequer possuía os especialistas necessários, em qualidade e quantidade, para guarnecer tais navios. Assim, além da organização interna ser antiquada e ineficiente e os marinheiros despreparados, as guarnições dos novos navios estavam sobrecarregadas pelos claros existentes. Em reuniões clandestinas, ficara combinado que o movimento eclodiria no navio em que fosse primeiro aplicado a chibata. Iniciou-se no Minas Gerais, porque o marinheiro Marcelino Rodrigues foi assim punido, em episódio cuja falta motivadora oferece noção do nível de barbárie existente. Ele cortara com uma navalha o rosto e o ombro do cabo Valdemar de Souza que dormia, vingando-se de uma parte de autoria deste, por ter introduzido bebida alcoólica, cachaça, a bordo. A hierarquia e a disciplina, pilares da organização militar, estavam arruinadas. Oficiais, bem como praças que os defendiam, foram assassinados, como o capitão de mar e guerra João Batista das Neves, comandante do encouraçado Minas Gerais, ou expulsos de bordo. As autoridades nacionais, desde o presidente Hermes da Fonseca, foram intimadas a conceder modificações no sistema de punições, das condições de trabalho e de vencimentos, sob a ameaça de bombardeio da capital federal. Disparos erráticos dos canhões dos amotinados atingiram o morro do castelo, matando 2 crianças. Batista das Neves, capitão de mar e guerra João Batista das Neves, o primeiro comandante do encouraçado Minas Gerais, assassinado na revolta. Batista das Neves era um dos oficiais embarcados no encouraçado Aquidabã, quando da revolta da Armada, 17 anos antes. Acervo da DPHDM. Álvaro Alberto da Mota e Silva, o segundo tenente Álvaro Alberto,
oficial de serviço no encouraçado Minas Gerais, foi a primeira vítima da revolta, ao ser ferido gravemente por golpe de baioneta. Acervo da DPHDM. Sob o pânico da população, o governo concluiu pela impossibilidade de enfrentar as poderosas unidades navais e de dominar os rebeldes. Em 3 dias, uma anistia votada pelo Congresso e sancionada pelo presidente. Os oficiais voltaram a seus navios em um clima de desconfiança, bastante tenso. Gradualmente, as unidades navais foram sendo desarmadas. Uma das medidas foi a remoção e guarda em local seguro dos dispositivos de disparo de canhões, o que se conseguiu na quase totalidade, e afastados os elementos radicais. Em 9 de dezembro, novo movimento rebelde explode. Desta vez no Batalhão Naval, sito na Fortaleza de São José, na Ilha das Cobras, e no Cruzador Rio Grande do Sul, sem que houvesse justificativa para tal. Os amotinados esperavam a adesão dos que se rebelaram em novembro, o que não ocorreu, visto já terem sido atendidas as suas reivindicações, bem como pela impossibilidade de ser efetiva, uma vez que os navios estavam quase que desarmados. No Cruzador, o levante foi rapidamente contido pelo comandante, contudo, um oficial e um amotinado foram mortos. Cruzador Rio Grande do Sul. A segunda fase da revolta ocorreu em 9 de dezembro, no Batalhão Naval e no Cruzador Rio Grande do Sul. No navio, então comandado pelo capitão de fragata Pedro Max de Fronten, o motim foi dominado pelo comandante, morrendo um oficial e uma praça na contenta. Em seguida, com a guarnição que há pouco se sublevara, o navio, após participar do bombardeio ao Batalhão Naval, demandou Santos, cumprindo ordens anteriormente recebidas para abafar uma greve desencadeada naquele porto. Acervo da DPHDM. O novo surto rebelde, que provocou um número de baixas superior ao que o antecedeu, foi dominado pelo governo, ironicamente, contando com o apoio do Cruzador Rio Grande do Sul e de unidades que se rebelaram no primeiro motim. Os tiros dos revoltosos atingiram civis, com ao menos um óbito. Os disparos contra a bateria montada próxima ao mosteiro de São Bento mataram e feriram militares do Exército. Por sua vez, os tiros disparados pelo Exército e pelos navios provocaram mais de 40 baixas entre os fuzileiros revoltosos e aos que a eles se juntaram, das quais 24 mortos. Este levante possibilitou, em sequência, uma reação do governo, que atingiu tanto os amotinados de novembro quanto os de dezembro. Ainda em novembro, um decreto autorizou a exclusão das praças consideradas indesejáveis do Corpo de Marinheiros. Conforme aponta o vice-almirante Hélio Leôncio Martins, ao comentar tal medida, constituiu, sem dúvida, um ato de força, mas é sabido que as vantagens obtidas pela força só são mantidas se é mantida a força que as criou. Martins, 1988, página 149. Monumento a Batista das Neves, situado no Colégio Naval, às margens da enseada Batista das Neves. No monumento estão listados os oficiais mortos e as praças que foram a óbitos defendendo. As guarnições dos navios que se amotinaram foram desembarcadas e acelerou-se a triagem e expulsão dos indesejáveis, bem como daqueles que participaram da Segunda Rebelião, cujos crimes não foram cobertos pela anistia. Providências difíceis de serem tomadas, considerando o número de envolvidos, a pressa e a emotividade reinante. Até abril de 1911, 1.216 praças foram excluídas. Para evitar que este grande contingente permanecesse em meio à reduzida população carioca, o governo distribuiu 1.068 passagens nos navios de Lloyd brasileiro para que pudessem retornar a seus estados de origem. Entretanto, outros não tiveram a mesma sorte. Alguns, feitos prisioneiros, vieram a óbito no presídio da Marinha, outros foram enviados para frentes de trabalho no Acre, junto com presos que se achavam na casa de detenção, sob a escolta de tropa do Exército, no navio mercante Satélite, do Lloyd brasileiro. Seguiam como passageiros 7 ex-marinheiros, considerados como de confiança. Durante a viagem, uma tentativa de motim foi contida. A revolta dos marinheiros é um evento histórico de repercussões duradouras, em face da contaminação ideológica que se faz na análise do tema,
que transformou a sublevação militar em um movimento popular, conforme aponta o vice-almirante Hélio Leôncio Martins. Dispunham de todos os ingredientes necessários, uma causa simpática, o fim dos castigos corporais, um núcleo de pessoas humildes chefiadas, pelo menos nominalmente, por elementos primário, semi-analfabeto, e negro, isto pouco depois da abolição, quando a cor da pele ainda tinha conotações de inferioridade, que se impuseram à nação, mantendo inegavelmente atitude coerente e firme, até obterem o que aspiravam, além da aprovação de seus atos pelo Congresso e pela opinião pública. Martins, 1988, página 8. Militares mortos nos navios que se rebelaram, Encouraçado, Minas Gerais, Capitão-Tenente José Cláudio da Silva Júnior, 1, Primeiro-Tenente Mário Carlos Lamayer, 2, Sargento Francisco Monteiro de Albuquerque, 3, e Grumete Joviano de Oliveira, 4. Encouraçado, São Paulo, Primeiro-Tenente Américo Sales de Carvalho, 5. Cruzador Bahia, Primeiro-Tenente Mário Alves de Souza, 6. Cruzador Rio Grande do Sul, Capitão-Tenente Francisco Xavier Carneiro da Cunha, 7. João Cândido, ainda que as ordens para a revolta fossem emitidas do Cruzador Bahia, onde estava embarcado o líder intelectual do movimento, o marinheiro paioleiro Francisco Dias Martins. O encouraçado Minas Gerais tornou-se o centro das atenções e o marinheiro João Cândido Felisberto seria consagrado como líder da revolta. De fato, foi com João Cândido que o emissário do governo, o deputado José Carlos de Carvalho, entendeu-se. Acervo da Gazeta de Notícias. As causas profundas do acontecimento podem ser resumidas no fato de a Marinha não ter sido capaz de corresponder aos avanços tecnológicos dos novos meios, que demandavam qualificação esmerada da guarnição, a qual ainda era tratada com os rigores da Marinha à vela. Também não conseguiu qualificar uma quantidade de praças especialistas suficiente, o que sobrecarregava as tripulações, de maneira geral, incompletas. O acontecimento exporia as fragilidades de uma esquadra aparentemente poderosa, mas que consistia em uma exteriorização de poder em bases frágeis, como apontou o almirante Joaquim Marques Batista de Leão, então ministro da Marinha. Marcou dolorosamente a transição definitiva da Rude Marinha da Vela para a da Máquina. Ainda que de forma sofrida, criou condições para que se impulsionassem reformas organizacionais importantes e a adaptação do elemento humano naval às exigências modernas, um novo sistema de recrutamento e de formação, novo código disciplinar, novos regimes de trabalho. Tais medidas, cuja necessidade há muito era percebida por diversos oficiais de marinha, entre eles o almirante Marques de Leão, foram viabilizadas. Assim, criaram-se condições para que, nos anos subsequentes, os nossos marinheiros pudessem guarnecer os navios da Marinha nas duas guerras mundiais e acompanhar o desenvolvimento científico ao longo do século. O evento teve repercussões no exterior, em continuação à atenção despertada pela aquisição da nova esquadra, visto ter sido adquirida por uma nação sul-americana, que era uma potência de segunda ordem. Enquanto o Reino Unido havia encomendando apenas um dreadnought, o Brasil recebera 2, e um ainda estaria por vir. Especulou-se, na época, que o país agia como testa de ferro de outros países e repassaria os navios. Por ocasião da revolta, o governo britânico protestou contra qualquer iniciativa de torpedear os navios amotinados, visto haver súditos ingleses a bordo, os denominados garantias, embarcados nos navios como assessores nesta fase inicial de operação dos novos meios. Um esquadrão de cruzadores, então em Montevidéu, recebeu ordem de proceder para o Rio de Janeiro. Quando do segundo motim, os navios de guerra britânicos já se encontravam na Baía de Guanabara e foram prevenidos pelo governo do início dos bombardeios contra a fortaleza de São José, na Ilha das Cobras. Também aguçou no exterior a percepção das fragilidades da nação, uma vez que a modernização da Marinha estava diretamente relacionada às demandas da política externa. Registre-se que o Barão do Rio Branco ficou muito preocupado com a possibilidade de destruição dos modernos navios. Empenhou-se nos bastidores para que houvesse negociação, pois aqueles encouraçados representavam o equilíbrio naval sul-americano,
Posição que o Brasil tinha que manter a qualquer custo. O drama vivido pela Marinha por ocasião da revolta dos marinheiros evidencia a relação existente entre o poder militar e as demais expressões do poder nacional, bem como a impossibilidade de se atingir os objetivos de uma nação no cenário internacional sem que haja um desenvolvimento doméstico compatível. No mais, episódios tristes, como os narrados neste capítulo, devem ser avaliados à luz dos pensamentos, práticas e costumes da época, sem olvidar que a história é o testemunho do passado e onde se coleta o exemplo e os ensinamentos para o presente e para o futuro. Marinheiros a bordo do Ni Benjamin Constant em 1914, detalhe. Formatura de marinheiros para licenciamento a bordo do navio Escola Benjamin Constant. Um registro da reconquista da disciplina na Marinha. Acervo da DPHDM.